essa jornada com o louco. Os 22 arcanos maiores, eles contam uma história sobre as imagens e sobre símbolos que são universais na história da humanidade, na escola da vida. A nossa jornada, ela começa com um jovem inocente, levando apenas uma trouxa nas costas e um cajado na mão. E ele representa o nosso ego, sendo iniciado nos mistérios da expansão da nossa consciência. E esse nosso herói, nós vamos chamá-lo de louco ou o bobo do tarô. Para colher esse arcano, a gente precisa entender que devemos utilizar apenas a nossa intuição, ou, quem sabe, alguma sabedoria que esteja aí no seu inconsciente. Afinal, o caminho se faz caminhando. O louco é esse andarilho que nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto, a nos arriscarmos em novas experiências, a explorar o desconhecido. Ele não tem respostas, apenas ele se lança na direção de um precipício. O caminho do louco é o caminho que todos nós fazemos na vida, dentro e fora de nós. Nessa jornada de individuação, o louco, ele representa o momento em que a gente decide se aventurar em busca da nossa essência, em busca da nossa identidade verdadeira. É um momento em que nós precisamos desapegar das máscaras, das amarras do passado, para poder, enfim, abraçar as incertezas do futuro. E o louco, ele é um arquétipo muito ambivalente, porque ele pode nos levar ao sucesso ou ele pode nos levar ao fracasso. Depende de como a gente vai lidar com ele. Se a gente vai abraçar o louco sem medo, a gente pode se surpreender com o que a gente vai encontrar nesse caminho que ele nos oferece. Agora, se a gente ignora ou reprime, a gente também pode ficar preso nas nossas limitações e nos nossos medos. O importante é lembrar que esse arquétipo, o arquétipo do louco, ele não é o nosso destino final, ele é o começo, o início da jornada. É preciso seguir em frente, enfrentar esses desafios que esse arquétipo traz, que surgem no nosso caminho, e integrando os outros arquétipos que vão se apresentar ao longo da jornada. No seu livro A Guerra da Arte, Steven Pressfield, ele define a resistência. E ele define de uma maneira muito interessante, que ele fala que é como se fosse uma força que nos impede de fazer o trabalho que nós, de fato, nascemos para fazer, de nos tornarmos quem nascemos para ser. A resistência, ela assume muitas formas, incluindo a procrastinação, a autossabotagem, porque existe medo, existe dúvida, né? E o perfeccionismo. Mas a gente pode vencer essa resistência, né? E a única maneira para que a gente supere a resistência é reconhecendo, é percebendo que ela existe. O princípio do caminho, então, é justamente esse confronto que a gente tem que travar entre o medo e a coragem de se aventurar em busca da nossa verdadeira identidade. Mesmo que isso, muitas vezes, né, significa deixar para trás o que já é familiar e já é seguro. Isso não é uma coisa nada fácil, né? E num jogo, quando o louco aparece num jogo, esse arcano ele sugere um chamado para explorar o desconhecido, com a certeza apenas de que no final encontraremos a nossa
verdadeira essência. É preciso que nessa carta você interprete o que você sente. Você sente o quê? Você sente o desejo da jornada ou se incomoda com essa liberdade? Essa carta trata sobre liberdade, né? O que falta para você ter a sua liberdade? O que é liberdade, né, para você de verdade? Ele está sem saber ao certo, né, o que ele pode esperar, mas ele está confiante, ele está cheio de entusiasmo. O louco, ele representa a energia do início, uma consciência ainda não tão clara, mas é uma consciência muito transformadora. O louco, ele é um convite, né, para deixar para trás velhos padrões e crenças que são limitantes e a se abrir para novas possibilidades e experiências. É uma carta que fala de liberdade, que fala de ousadia e principalmente de confiança no processo de vida. Sem o arcano do louco, nunca percorreríamos a tarefa do autoconhecimento. Ele influencia a nossa vida de maneira criativa. A sua curiosidade impulsiva impele, né, para os sonhos que são impossíveis. Assim como atrai de volta velhos sonhos também de infância. Então, o louco é esse exercício. Se tem alguma coisa fora do lugar, incomodando, ele anuncia que algo precisa mudar. Ele é esse chamado. Então, esse é o primeiro arquétipo para a gente poder, então, começar uma reflexão sobre a nossa jornada. Gratidão.